Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Classmaker Educação. Estamos aí com mais uma live. Trouxemos para você hoje um convidado super especial. Nós falamos sobre ele na semana passada. E nós trouxemos aqui para conversar com a gente um assunto muito bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre experiência de aprendizagem. Vamos falar sobre narrativas, personagens. E ele mesmo pôde fazer uma constatação com relação ao tipo de ensino, o que ele aprendeu e como ele aprendeu, ou seja, todo o know-how que ele leva até hoje, de todas as aventuras que ele teve em games. Nós vamos estar aqui com Luiz Felipe Hessel. Luiz. Boa noite, Carla, boa noite a todos. Bom, só para dar um contexto, né, da minha trajetória, hoje eu sou mestrando do TID, na PUC São Paulo, e faço uma pesquisa relacionando games com desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, sociais, motoras, e mais especificamente nos esportes eletrônicos, onde eu já vivo mais ou menos há uns 20 anos, né, logo que eu me formei em publicidade, eu acabei mergulhando, foi ali na época das lan houses, né, teve um boom de lan houses em São Paulo, e eu abri uma perto de casa e eu acabei conhecendo, eu tinha um certo preconceito antes, mas aí conheci e, de repente, aquele ambiente me conquistou um pouquinho. E aí foram 20 anos, né, brincando, mas em um certo momento, aí há mais ou menos uns 10 anos atrás, tudo se profissionalizou, né? E eu tive a oportunidade de realizar alguns trabalhos, né, nessa área dos esportes eletrônicos, como narrador e comentarista de competições, né, que os games, na verdade, alguns títulos, né, por terem uma característica de competitividade, acabaram se tornando esportes, né? Hoje em dia, o pessoal encara como realmente um esporte, né? Daí surgiu o termo esporte eletrônico. E é isso. Aí depois eu vim para a PUC para desenvolver um pouco mais a minha pesquisa, e até mesmo levando a bandeira, né, dos games como uma ferramenta. Pode ser interessante, não só os jogos educativos, mas os próprios jogos que bombam com a molecada podem também ser aproveitados para o processo de ensino e aprendizagem. Sim, sim. Bom, pessoal, eu vou passar aqui nossa agenda, ok? Rapidinho com vocês. Bom, vamos lá. Nós tivemos aqui quando foi? Deixa eu ver aqui. Tá. Nós vamos ter uma live no dia 15 de fevereiro. Essa live é uma live assim, bem diferente que nós costumamos fazer. Vai ser a primeira, mas nós vamos estar realizando várias outras. Então, essa primeira live do dia 15, ela tem uma importância muito grande quando a gente pensa nos pilares de Delors, tá?
Então, essa live, o tema dela é aprender a conviver e o aprender a ser. Então, qual vai ser o conteúdo dessa live? Nós vamos estar falando a respeito do abandono dos animais. Vamos estar falando em um primeiro momento sobre os cachorros, tá? Sobre os animais que estão abandonados, assim como nós vamos ter uma outra live falando sobre os gatos e outro de animais silvestres, que nós temos um convidado muito especial dos animais silvestres. Então, nessa live do dia 15, nós vamos estar falando sobre os show-show, tá? Então, assim, a gente está com várias cidades com essa questão aí da pandemia, a gente tem vários animais que estão sendo abandonados na rua, assim como outras raças também. Mas por que a gente resolveu falar sobre a raça show-show? É um cachorro que tem um temperamento muito difícil, as pessoas têm um certo receio, as pessoas não se aproximam, é um animal que, se ele não for devidamente socializado, ele pode sim, quando ele já tiver mais ou menos aí com seus 8 meses, 1 ano, ele poder, de repente, em alguns momentos, por ser um cachorro que também tem uma questão aí de bipolaridade, ele pode, de repente, estar ameaçando ou morder alguém da família, e as pessoas não sabem como agir, elas abrem o portão e soltam esses cachorros. E é um cachorro que o pessoal realmente tem dificuldade até de se aproximar para resgatar. E após ser resgatado, o pessoal não participa do processo de adoção. Então, essa é uma situação que já virou sistêmica, né? Então, nós vamos estar fazendo essa live. Essa live vai estar aqui com alguns adotantes de show-show que foram convidados. Nós vamos estar aqui com o João Carlos Santana. Tem 2 show-shows adotados também, passou por todo esse processo. Vamos estar com a Veridiana Machado, falando com ela também. Ela também adotou o Zé, que adotou a Pandora. Vamos estar aqui com o representante do abrigo Show. Ele vai estar mostrando as dependências para vocês entenderem como é esse trabalho, como que funciona. Estamos com uma especialista sobre o trato e educação e socialização, uma educadora canina, especialista em show também. Eu também vou estar aqui trazendo um relato para vocês, eu também tenho shows adotados, realmente é um processo lento, ok? Mas ele é possível sim, tá? Então nós vamos estar falando sobre tudo isso e mais algumas curiosidades. No dia 17 de fevereiro, nós vamos estar com a doutora Janaide Araújo, falando sobre a importância da terapia como parceira da jornada do conhecimento. Essa live ela faz parte daquele circuito, tá, de lives que nós vamos fazendo falando sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, o trabalho da terapia é muito importante quando você tem, enfim, algumas situações bem específicas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Pode melhorar muito a vida desses alunos, inclusive dos adultos, daqueles que já estão no ensino superior e que conseguem, eles descobrem, eles passam por um processo de avaliação e descobrem, por exemplo, que pode ter uma dislexia, um déficit de atenção, uma dislalia, enfim. E ela vai estar falando justamente sobre isso, trabalhando com os adolescentes também, sobre essa importância da terapia. No dia 22 de fevereiro, nós vamos estar aqui como a pessoa já está há muitos anos assim na área da robótica, né? É um parceirão aí de muitos anos meus. Nós vamos estar aqui com o professor Arnaldo Ortiz Clemente, o famoso tiozão dos torneios de robótica da Lego. Então ele vai estar aqui trazendo um bate-papo gostoso para a gente falar sobre os torneios de robótica e os eventos de ciência e tecnologia no protagonismo para a vida do aluno. Vai ser uma live bem bacana, nós vamos mostrar algumas cenas, tá, algumas imagens da FLL, da FIRST e da Lego, aqui no Brasil, que é sediado pelo SESI. Então vai ser assim, vai ser um bate-papo bem bacana. No dia 24 de fevereiro, nós vamos estar aqui com o professor Paulo Billy. Ele vai estar trazendo a live sobre espaços abertos de aprendizagem. O professor Paulo Billy, ele já está há muitos anos, ele é um dos precursores do ensino da aprendizagem criativa e da introdução desses laboratórios num sistema público de ensino. Então, ele conhece muito essa questão da aprendizagem criativa, como trabalhar, como formar e como ele desenvolveu. E ele vai estar trazendo, assim, uns artefatos, uns protótipos, assim, bem diferentes. E, de repente, ele pode até estar falando para a gente como é que montou, o que ele usou, porque a aprendizagem criativa trabalha com sustentabilidade. Então, é um tipo de ensino que possui diversas vertentes de aprendizagem
e ela não precisa onerar necessariamente altos custos, como, por exemplo, valores exacerbantes de laboratórios maker, tá? Nós podemos ter o mesmo trabalho trabalhando com sustentabilidade e com sucatoteca. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esse termo. Vou dar uma paradinha para cumprimentar o Alex. Oi, Alex, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Então, estamos te ouvindo. Ai, que maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão mais uma vez nessa live da Classmaker Educação. Obrigado a você que aí nos deu seu voto de confiança e está aí nos assistindo. Ao Luiz também, muito boa noite. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Carla, por favor, prossiga, porque hoje está corrido. Eu vou aproveitando que você acabou de entrar, então você já pode estar falando sobre o curso que está acontecendo agora e você fala sobre o livro do Minecraft na educação. Maravilha, pessoal. É o seguinte, curso de robótica rolando agora, começou na sexta-feira passada. Essa semana a gente vai ter o segundo dia de aula sobre robótica. Então, você, educador, que tem vontade de dar os seus primeiros passos nessa área, nesse tema tão importante de robótica, pretende trabalhar com robótica também com seus alunos aí no dia a dia, é importantíssimo você fazer esse curso de introdução à robótica junto aí com a Carla Luxic. Logo ela, que é aí treinadora de equipes de robótica, já foi em várias competições e sempre trouxe aí o troféu aí de primeiro lugar, né, Carla? Bom, pessoal, então, bora lá. Fazendo curso de robótica, e você que não é educador, mas você é aluno e pretende entrar nas profissões do futuro e quer seguir para a área de robótica, você também pode contactar a gente e acessar esse curso de introdução. Ele é um curso introdutório. Para você que realmente não sabe nada de robótica ainda e quer entrar nessa área, faz esse curso. Lembrando para vocês que para vocês conseguirem realizar depois os cursos avançados, após a gente vai fazer futuramente, que é o Robótica 2, Robótica 3 e o Robótica 4, que aí vai ser o hands-on mesmo, vocês precisam primeiro ter feito o Robótica 1, tá ok? Bom, além disso, nós temos também, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Já está liberado para compartilhar. Maravilha. Então, só digam aí, vocês estão vendo a minha tela? Pessoal, foi lançado em janeiro pela editora Amazon o livro de Minecraft na educação, construção de mundos virtuais, a qual temos como autora aí a nossa querida professora Carla Luxic, ok? Então, você que quer aprender um pouquinho mais aí sobre como utilizar, por exemplo, os softwares de games para engajar cada vez mais aí o processo de ensino e aprendizagem, leia esse livro. Além disso, além do livro, nós também temos o curso de Minecraft que a Classmaker Educação oferece aí para vocês. Então, você também tem interesse em utilizar esse software para construir projetos na sua escola? Contata a gente, faz o curso de Minecraft e também lê o livro, que é muito importante, tá ok? Bom, hoje nós estamos com um convidado mais especial aí, Luiz Felipe de Grado, a qual vai falar com a gente aí sobre esse tema importante que é a gamificação na educação, certo? Narrativas, né? Na realidade, narrativas e personagens aí nesse meio dos games. Luiz, como eu entrei um pouquinho atrasado porque está corrido aqui, não sei se você se apresentou ainda, mas já vou falar agora. Se apresente, por gentileza. Fala aí um pouquinho da sua trajetória para a gente. Diz para a gente quem que é o Luiz Felipe, quem que é esse cara, como que ele começou, por que que ele tem tanta autoridade aí para falar hoje com a gente sobre esse tema tão importante aí no meio educacional. Contigo, Felipe. Então, Luiz Felipe, mas conhecido como Savage no mundo dos games, né? Porque quando eu me formei em publicidade, eu tive ali uma dificuldade de me encaixar no mundo corporativo. Então, de repente, encontrei ali no mundo dos games um local mais acolhedor, mais de acordo com a minha personalidade, que eu acho que é um dos principais motivos dos games serem tão interessantes, né? Porque eles, de repente, eles são um local mais inclusivo, né? De repente, os adolescentes, as crianças, elas têm a oportunidade de serem um pouco mais quem elas são e desenvolverem um pouco mais, direcionar essa curiosidade porque elas gostam. E para mim foi mais ou menos isso. Encontrei ali um ambiente mais acolhedor, né? Eu sempre gostei de esportes, né, na minha vida, e de repente sempre gostei dos valores que os esportes passam para a gente, como
como o respeito, né? Saber enfrentar as diferenças e conceitos que eu acabei me interessando no mundo dos games e eu gostava ali de bancar meio que o professor. Então eu juntava a turminha para jogar e gostava de falar desses valores, né? Um pouco diferente do mundo corporativo, que acaba sendo muito... A gente acaba tendo uma tendência a industrializar os processos, né? E eu sempre gostei de um aspecto mais artístico. Então encontrei isso no mundo dos games. Hoje já fazem 21 anos que eu tô nesse cenário, como a gente costuma dizer. Tudo era uma brincadeira, tudo era um hobby, era uma fuga. Porém, com o passar do tempo, as coisas foram se profissionalizando, né? De repente, a gente tinha ali um mercado de campeonatos que valiam dinheiro. E há mais ou menos uns 10 anos atrás tive a oportunidade, com o advento, com a chegada de tecnologias que possibilitaram isso, de começar a fazer transmissões online como essa, né? A gente teve isso disponibilizado por plataformas da internet e a gente começou a narrar, né? Campeonatos de Counter-Strike, principalmente, que é o jogo que eu sou especialista. E a gente desenvolveu esse lado profissional, né? De repente, o que era brincadeira virou profissão, virou assunto seríssimo, e eu também sempre levantei essa bandeira, que pode parecer uma brincadeira para muitos, mas por envolver crianças e adolescentes, é um assunto seríssimo. Então, vim ao longo desses 10 anos comentando, analisando partidas, e busquei agora na PUC o mestrado para continuar desenvolvendo esse assunto. E, assim, eu sempre soube que os games tinham esse potencial, né? Não só os esportes eletrônicos, como qualquer jogo tinha um potencial ali de aprendizado, de ensino e aprendizagem. A partir do momento que eu entrei na PUC, eu pude encarar um pouco mais, reconhecer, né, outros valores que os games têm. E, com certeza, eu acho que é a ferramenta do futuro, né? Para saber lidar com os jovens, com características que, de repente, a escola não tinha anteriormente, né? De saber olhar, de saber respeitar a individualidade de cada um, né? A gente tem isso disponível agora no mundo dos games. Deixa eu aproveitar e fazer assim, uma curiosidade. Quando você fala sobre narrar, por exemplo, uma partida, um jogo, quando a gente fala de narração, a gente está falando de narrativas, né? Você poderia só dar um exemplo para a gente de uma narração de um jogo qualquer, assim, como que é? Porque, assim, a narrativa, ela envolve também emoção, enfim, a gente sabe que as emoções Sim. Dentro desse meio são, assim, bem afloradas. E quando você coloca a narração, haja visto quando a gente pensa nos torneios, né? Então, pensa até na pessoa só ouvindo isso, de repente, e não necessariamente vendo a imagem. Você podia dar um exemplo para a gente, só para o pessoal sentir, porque, assim, talvez nem todos que estão assistindo saibam como é. Você consegue dar só um exemplo, assim? Eu não vou dar o exemplo prático, mas eu vou dar o exemplo do mundo dos esportes tradicionais, como o futebol. Não muda em nada uma narração, por exemplo, de uma partida de futebol para uma partida de Counter-Strike, né? Tá. A gente tem ali um narrador que coloca emoção na jogada, e aí a gente tem um comentarista que era mais o que eu fazia, que analisava ali o que estava acontecendo, muitas vezes até por ter um aspecto... Os games cresceram muito ultimamente, né, e foram para canais de televisão. Eu tive o prazer de, no Sport TV, narrar um campeonato de Counter-Strike, que felizmente o Brasil foi campeão mundial, por acaso. Nossa, que bacana. E a gente tinha um foco de tentar ser o mais didático possível, porque a gente sabia que muita gente não conhecia o jogo. Então, Tá. a gente tinha um narrador ali colocando emoção, e aí eu entrava ali com os comentários, meio que explicando o que estava acontecendo, qual a característica do jogo, qual a própria narrativa do jogo e dos personagens ali, qual era a função de cada um. E é basicamente isso. Eu diria que não muda em nada de um esporte tradicional. É a mesma narração que envolve os dois.
Você Legal. tem alguma narração que você fez no seu canal do YouTube, que aí você me falando, eu posso colocar o link aqui para o pessoal ouvir. Eu não tenho o canal do YouTube, Carla, mas Ah, tá. Não, é que eu pensei que se tivesse algum assim mas é gravado. que meu YouTube pessoal não. A gente tem algumas empresas que a gente trabalhou, como a ESL Brasil, né? Existe o canal da ESL Brasil no YouTube e provavelmente lá no site da Globo também dá para achar, né? Algumas narrações que eu participei. Eu participei recentemente do CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de CS, e em 2016 foi o Major ESL One Cologne, né? Que foi lá na Alemanha. O evento que o time brasileiro acabou vencendo, sendo campeão mundial. Legal. Ô, Luiz, explica pra gente, por favor, o que é o Counter-Strike, porque, assim, o nosso público ele é bem misto, mas, na maioria das vezes, são educadores ou pais que têm seus filhos aí na escola e, Sim. muitas vezes, eles não estão familiarizados com o mundo dos games. Então, por gentileza, conta pra gente aí um pouquinho o que é o Counter-Strike, para que o pessoal consiga entender em casa como que é esse jogo. Ele é um jogo de primeira pessoa, ele é um jogo que você joga contra, ele é um jogo que muitas pessoas estão jogando ao mesmo tempo, eles jogam online, jogam offline. O que é o Counter-Strike, que geralmente são jogos que você narra aí? Sim. Tem a primeira característica, que é um jogo multiplayer, né? Foi o que é o básico, né? O que abriu as portas para a gente ter competições online, onde você pode jogar contra pessoas, né? Ele tem a característica de ser um FPS, um first person shooter, então ele é em primeira pessoa, é um jogo de tiro em primeira pessoa. E ele tem a seguinte característica, né? Policiais contra terroristas, né? Os counter-terrorists contra os terroristas se dividem em times de 5 jogadores cada um, e eles, basicamente, a dinâmica é muito simples, né? Cada round os policiais têm que impedir que os terroristas instalem a bomba, né, a C4, em pontos definidos do mapa, e os terroristas têm esse objetivo, né? Ou eliminar todos os adversários, ou colocar a C4, armar a C4, né? E depois proteger a C4 até que ela exploda. O jogo tem essa dinâmica, basicamente, né? E aí uma partida competitiva, ela tem no máximo 30 rounds. Quem alcança 16 rounds primeiro vence. E aí os jogadores se comunicam, né? Cada um exerce uma função, inclusive algumas imagens aí na tela. Esse é o Counter-Strike 1.6, é a versão um pouco mais antiga do jogo. E hoje a gente tem o Counter-Strike Global Offensive, que ele já vem com uma cara um pouco nova, mas assim, esse é o clássico, então é bom o pessoal ver, porque essa é a versão que fez muitos brasileiros se apaixonarem pelo jogo, né? E é um dos jogos mais jogados no mundo. É uma modalidade de esporte eletrônico bem consolidada, né? Muito respeitada e muito praticada aqui no Brasil, né? Até por uma questão de falta de acesso à tecnologia, essa versão do Counter-Strike ainda é muito jogada no Brasil. Pô, legal. E pegando um pouquinho aí a nossa parte da live, né, que a gente fala sobre a importância das narrativas e dos personagens em game, conta aí pra gente um pouquinho, o que seriam as narrativas? A gente quando a gente fala de narrativas de games para a área educacional, a gente fala só de narrativas em relação a você narrar o que está acontecendo no jogo, ou também você tem alguns exemplos de narrativas que esses games podem trazer aí para ajudar o professor, muitas das vezes, utilizar um game que já tem uma narrativa própria, que tem uma narrativa que Sim. facilite o processo de ensino em alguma ação específica, como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, que teve uma menina nos Estados Unidos que ela conseguiu salvar os pais, porque ela viu que nenhum jogo tinha... vou reformular aqui a pergunta novamente, reformular o exemplo. A gente tem um exemplo aí de uma menina lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, que os pais dela, ela estava com os pais no carro e eles sofreram um acidente, o carro chegou a capotar.
e nessa que o carro capotou, ela foi a única que estava acordada e os pais estavam lá desacordados dentro do carro, com o carro virado. E aí ela chegou a retirar os pais de dentro ali do automóvel, porque ela lembrou, na realidade, que no jogo dela, quando o carro vira, aconteceu um acidente, corre um grande risco dele explodir. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso e sobre essa importância, de fato, de você ter narrativas nos jogos, por gentileza. É um exemplo fantástico, né? De repente, algo que a gente não tem no ensino e algo que a meninada reclama muito, que é a contextualização das vivências, né, do aprendizado, né? De repente, o que os jogos têm ao seu favor é trazer exemplos, né, mesmo que muitas vezes são lúdicos, mas muitas vezes com características da vida real, né, como esse exemplo. No caso do Counter-Strike, vamos dizer que ele é um jogo que traz uma narrativa de certa forma simples, né, que é apenas essa história de policiais contra ladrões, contra terroristas, melhor dizendo. Mas ele acaba te dando a oportunidade ali de praticar e acabar aprendendo coisas naturalmente, né? Como tem um aspecto matemático do jogo. O jogo ele traz um lado financeiro, onde você acaba aprendendo a fazer a matemática jogando. E tem um aspecto da tomada de decisões. Você acaba ali, em certos momentos, recebendo uma pressão muito grande. Então você se acostuma a tomar decisões muito rápidas, né, em um curto espaço de tempo, decisões essas que terão consequências lá na frente. Então também envolve um planejamento. No aspecto social, ele também acaba te forçando a se comunicar, né? Porque é um ambiente corporativo, é um jogo de time, então você tem que ter uma cooperação com o pessoal do seu time para fazer a estratégia certa, né? No caso, os cenários onde o jogo é praticado, geralmente não, eles têm 2 lugares para colocar bomba, o bomb site A e o bomb site B, e existem vários caminhos para chegar nesses bomb sites, então precisa haver ali uma cooperação, uma coordenação de estratégias para o pessoal chegar no objetivo correto. Então, ele acaba te forçando a desenvolver esse lado cooperativo. Certo. Por mais que aparentemente seja um jogo, vamos lá, querendo ou não, ele está numa categoria que a gente coloca uma categoria violenta. Mas sim, se você, tirando essa parte, você vai ver o aspecto educacional que ele traz, ele ajuda no desenvolvimento, como você falou, de tomada de decisão. Sim. E até mesmo de você conseguir gastar, né, e comprar. Então, ele acaba trazendo também elementos matemáticos para quem está jogando a ficar pensando e raciocinando ali como que ele vai gastar o dinheiro, o que ele pode comprar, o que ele não pode comprar. Então, assim, ele tem um aspecto, aparentemente não, ele está na categoria de jogo de violência, mas ele traz também um outro contexto por trás. Que conselho você daria aos pais que muitas das vezes não deixam os filhos jogar esse tipo de game, né, esse tipo de jogo, não deixa, devido a falar sobre esse cunho? E qual que seria uma idade ideal para que o pessoal começasse a jogar esse tipo de game, já que tem todo esse teor aí dele ser um jogo de categoria violenta? Olha, quanto à idade, eu não vou saber te dizer uma idade exata, mas eu acho que vai muito dos pais conseguirem passar certos valores, né, para a criança, né, conseguirem contextualizar que aquilo não é realidade, que aquilo não se faz aquilo na vida real. E de certa forma, já naturalmente, eu acho que é possível desenvolver essa noção. Eu acho que, por mais que assuste um pouco, ser um jogo violento, onde as pessoas estão trocando tiros, né, eu acho que acaba mostrando exatamente isso, né? Que se você atirar num outro personagem, você vai matar ele, né? Então ele acaba trazendo uma certa noção. Ao invés de incitar a violência, eu acho que ele traz essa noção, né, de alguns conceitos, né, da vida real,
e naturalmente a pessoa vai desenvolver uma noção do que está acontecendo. Assim, eu traria até outros exemplos, né? A gente tem violência no cinema, a gente tem violência na televisão, e muito se falava, né, sobre essa violência, de repente, incitar a violência no mundo real. E o que a gente vê, na verdade, não é bem isso, né? A gente... ninguém assiste o Super-Homem e, de repente, se joga pela janela, né? E eu traria outro exemplo, que é, por exemplo, Mario Bros, que é um jogo muito, muito popular, né? E não tem, de repente, esse aspecto de violência, né? A não ser que, de repente, tem um aspecto um aspecto contra o mundo animal, né? Porque ele pula em cima de tartarugas, mas aí você não vê a criançada indo para a rua e pulando em cima de tartarugas ou entrando dentro de canos. A gente costuma não ver isso, né? Pelo contrário, né? Então, eu acho que é uma preocupação... A gente tem medo de desconhecido, né? É super normal, a gente tem uma certa preocupação, mas eu acho que os games, mesmo os violentos, eles servem como uma oportunidade, até mesmo para passar valores, né? Até mesmo para combater a violência. Então, e até faz parte de um trabalho do primeiro semestre. No passado, a gente acompanhou um livro do Mark Prensky, né, que chama-se Não Me Atrapalhe, Mãe, Estou Aprendendo, e ele acaba advogando a favor dos games, né? Inclusive o filho dele era praticante de Counter-Strike, a gente teve a chance de conversar pessoalmente com ele em uma aula, e ele acabou contando desse fato que o filho dele praticava Counter-Strike, que ele, apesar dele não gostar do jogo, dele não achar que era o melhor dos títulos para usar como aprendizado, mas ele entendia que era muito melhor incentivar o filho a seguir aquilo que interessava para ele do que, de repente, lutar contra isso, né? Então, ele sempre bate nessa tecla, que os jogos não precisam ser um inimigo, eles podem ser um aliado. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui com o Konrad Stankzik. Ele é um polonês, né? E ele mora atualmente nos Emirados Árabes. Ele trabalha muito com essa questão de jogos, de games, e ele perguntou aqui para mim, ele perguntou em polonês. Você vai responder, apesar que ele não vai entender, mas depois eu vou responder para ele. Eu já acabei de responder isso para ele. Será que você poderia falar, como é que ele perguntou aqui? Ah, tá. A respeito da importância ou o significado dos personagens do LoL, quando a gente fala... como é que é, na concepção do crescimento, do amadurecimento, como que os personagens, por exemplo, do LoL, conseguem contribuir com os adolescentes? Acho que ele está falando aí em questão de maturidade e aprendizado, né? Então, inclusive eu sou descendente polonês, não sei falar polonês, infelizmente, mas que pena. Meus avós, por parte de pai... Eu sei falar o seguinte, ele é polonês, mas ele acabou postando, né, o texto em inglês pra gente. Sim, sim. E aí, bom, falar para ele em inglês, né? I'm sorry, Martin, but we don't have it translated in this moment. But in YouTube, you can put the subtitle. Because in the next week, in this week yet, we will put the video in YouTube. Please. I'm sorry for my English. I learn English yet, ok? Ok, eu falei para ele rapidamente para vocês que eu arranho um pouquinho no inglês, e eu falei para ele que amanhã, essa semana, na realidade ainda, o nosso vídeo estará no YouTube, e ele irá poder escutar, ver o vídeo com a legenda em inglês, tá ok? Mas enquanto isso, bora lá, Luiz, pode responder a pergunta dele, por favor. Pode falar a pergunta de novo? Eu fiquei pensando na ascendência porque polonesa. Ele me mandou, porque assim, ele me mandou a pergunta em polonês, tá? Então ele tá perguntando assim, nos personagens do LoL, eles são muito coloridos, enfim, de que forma esses personagens podem acabar influenciando, lógico, ele está querendo dizer de várias formas, mas ele está falando mais aí no sentido positivo, né, para os adolescentes. Deixa eu só falar uma coisa para ele. Oni Gavarit Polanski. Hitia Oni Panumai Hitia Stoltan. Daí Gavarit Ti.
Strostas Milaya Tut. Да? Он Александр говорит inglês, хотел он не говорит по-лански чуть. Да? Falei que você vai responder e deu, o Alex respondeu alguma coisa, ele falou que ele não fala muito bem o inglês, mas eu falei para ele, depois a gente vai passar. Não, beleza. Beleza, vamos. Ok, então, eu acho que no caso do League of Legends é um belo exemplo de como o design, de como, de repente, o incentivo visual, ele prende o praticante, né? Porque é um jogo muito colorido. Felipe, o que é o LoL? Primeiro, assim, qual é o contexto do LoL, para a gente entender? Que tem um pessoal aqui perguntando no Messenger que eles estavam pensando que era IOI, que eles foram procurar. É o LoL. Então, o League of Legends é o título do jogo, né? É um jogo na categoria MOBA, que é o Multiplayer Online Battleground. Multiplayer online, enfim, é um jogo onde você joga na terceira pessoa, você observa o personagem de cima e funciona no mesmo esquema, 5 jogadores contra 5 num mapa, basicamente numa floresta, e aí cada um assume um personagem. É um jogo que traz um ambiente bem mais lúdico, onde os personagens eles possuem poderes especiais, poderes bem específicos, né? Cada jogador, como a gente está vendo aí na tela. Foi você que colocou, Alex? Quem colocou? E a gente vê assim vários tipos de personagens. Né? Um personagem que é bom no combate a curto alcance, outros personagens atiram de longo alcance. Então tem vários tipos de personagem. Interessante que cada um tem a sua história, né? Cada um tem habilidades específicas, né? A gente vê o aspecto financeiro também no jogo, onde o pessoal vai comprando itens que vão dando habilidades para ele durante a partida, de acordo com o desenvolver do jogo, de acordo com que você elimina inimigos e elementos do mapa, né? Como tem uns bichinhos no mapa que você vai matando e ganhando um pouco de ouro. Esse cenário, aí você vai comprando. Esse cenário seria o quê? Tipo uma floresta? Porque assim, é um cenário muito bonito, né? Muito bacana. É o chamado Summoner's Rift. Ele é basicamente esse cenário, todas as partidas rolam, partidas de 5 contra 5 rolam nesse cenário. Uhum. E ele basicamente não muda. Ele tem diversos caminhos, tem diversos matinhos onde os personagens podem se esconder, né? E no caso a gente vê o personagem voltando para a base, que é para comprar algum item. E qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é destruir o Nexus, que é esse cristal, né, que a gente está vendo aí na tela. Tá. Então, basicamente, um time precisa destruir as torres e finalizar destruindo o cristal. E o jogo demora mais ou menos de 40 a 50 minutos, né? Alguns demoram até mais. Puxa vida. E aí tem toda essa dinâmica do jogo, dos bichinhos que estão pelo mapa, que você vai matando, vai ganhando experiência, subindo de nível, e comprando itens. E aí o jogo ganha uma certa complexidade, né? Porque cada personagem tem uma característica muito específica, o que ajuda, de repente, a aprender, né? A causar uma certa empatia, né? do praticante com o seu personagem, com o seu tipo, com o seu estilo de jogo e com as suas magias, né? Isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que passa anos jogando esse jogo, apesar dele ter uns 100 heróis disponíveis, e a pessoa acaba jogando só um personagem ou poucos, né? Super comum isso acontecer. Puxa, legal, Luiz. E eu ia te perguntar o seguinte, só para o pessoal também de casa entender um pouquinho, ou até mesmo perceber, fala para a gente pelo menos 3 aspectos educacionais que um jogador de LoL aí pode desenvolver. Com certeza o aspecto matemático, né? Você acaba sendo forçado a entender certas coisas, como a matemática. No aspecto comunicativo, você tem que se comunicar, né? Um jogo de equipe também te força a cooperar, né? É colaborativo, né? Sim. E ele te permite também...
apesar desses jogos como Counter-Strike e League of Legends trazerem um molde de jogo específico, então, de certa forma, eles têm um aspecto linear, mas eles também têm uma dinâmica que permite aos jogadores desenvolverem como eles querem, né, tratar o seu personagem, né? De repente eles querem que o personagem tenha uma força maior para bater, né? Tenha uma força de ataque maior, ou de repente uma habilidade mágica maior. Então ele te dá essa liberdade de desenvolver o jogo da forma que você quiser, né? Não existe uma regra específica para você desenvolver o seu personagem e a sua equipe. Aí está o aspecto criativo, né? Onde as pessoas, os praticantes podem abusar dessa criatividade, né? Que é compor aí uma equipe com personagens diferentes, com características diferentes, para combinar habilidades, é o que o pessoal chama de combar, né? Uma equipe vai ali e usa as magias dos personagens de uma forma coordenada, e cada personagem diferente vai trazer uma dinâmica diferente para os combates, né? Então, tem todos esses aspectos interessantes. Legal. Você falou bastante dos personagens. Vamos lá. Qual que é a importância dos personagens num processo de jogo aí? Por que é importante a figura do personagem durante um game? E o que o aluno pode aprender com cada personagem? Porque se for, dependendo do jogo de LoL, tem mais de 100. Então, o que pode ser desenvolvido a partir do momento que você escolhe um personagem? Ou por que esse personagem ele é criado? E por que tem vários tipos de personagem? Acho que é feito com esse objetivo mesmo, de trazer uma dinâmica muito grande para o jogo, né? De repente, um jogo com poucos personagens ficaria chato, cansaria, né? Uhum. Porque a dinâmica continuaria a mesma, né? Em um certo momento se tornaria um jogo repetitivo. Então, acho que ele tem essa primeira função de trazer uma riqueza maior para a história, né, do jogo. E eu acho que cada personagem acaba tendo uma influência no jogador, porque ele acaba entrando naquele personagem, ele acaba simpatizando com aquele personagem, que aí é a característica da imersão, né? Você, de repente, se vê dentro daquela história, e eu acho que é o grande segredo de todo jogo, né? No caso do League of Legends, ele já é muito jogado, é muito difundido, né? Ele é muito feliz nessa experiência, e é uma experiência que os jogos educativos provavelmente buscam, né? Exatamente esse exemplo de como prender a atenção, de como fazer a pessoa entrar naquele mundo, né? Se sentir dentro daquela história. Maravilha. Eu vou trazer agora para a gente ver rapidamente um exemplo de um jogo que traz narrativa. E aí, a partir desse jogo, traz para a gente, por favor, alguns aspectos da importância da narração nos jogos. Esse aí já é um jogo, é o God of War, né? Eu não cheguei a jogar o God of War, mas já acompanhei algumas pessoas jogando, que aí já é em primeira pessoa, você entra no personagem do bárbaro, né? E o seu objetivo ali é lutar, é matar os adversários, os personagens. E aí tem toda a narrativa que envolve o jogo, né? Para você se sentir motivado a enfrentar os adversários. Eu acho que o God of War ele já traz um aspecto de não linearidade, né? Que, de acordo com as suas decisões dentro do jogo, o jogo vai te oferecer desafios diferentes, né? E você qual seria o grande diferencial dessa narrativa que esse game traz, Luiz? É porque a principal seria ser um jogo single player, né? De ter onde é você contra um computador, contra uma inteligência artificial. Então, você tem que mergulhar um pouco mais na história do jogo para entender ele, para resolver os desafios, né? Ele não tem só essa característica que a gente está vendo de labirinto, né? Vamos dizer assim. Né? Ele também tem uma característica de você desenvolver o personagem do jeito que você quer e
e fazer você tomar decisões, né, que vão afetar como o seu personagem se desenvolve. E até mesmo os Certo. desafios que você vai enfrentar, né? E ele é um jogo também que existe muitos elementos lógicos nele. Então, muitas das vezes, para você passar de uma tela, para você poder passar de uma fase para outra, você precisa conseguir responder alguns enigmas. Então, nisso você já consegue Uhum. desenvolver também a parte do raciocínio lógico da criança ou do adolescente, de quem Sim. estiver jogando esse game aí. Eu compararia com outro jogo, que inclusive estava na imagem da divulgação, que é o Sun Max, que é um RPG, né? Que é um jogo que é exatamente isso. Você tem os elementos ali disponíveis na tela, né, dentro do jogo, e com aqueles elementos você vai descobrindo como eles se encaixam, né, o aspecto de quebra-cabeça, né, como eles se encaixam para resolver o problema, para avançar de fase, né? Tem todo esse aspecto de lógica. Repete o nome desse jogo que você falou para a gente apresentar para o pessoal também ver, para quem quiser O jogar Sun um. e Max. Se escreve Sun de Sol mesmo? Eu vou escrever aqui no chat da Cal, Sun Max. Cinemax. Aqui, já estou vendo. Sun, S-A-M e Max. Vou colocar aqui para o pessoal ver. E aí você já comenta sobre os elementos lógicos aí que podem ser. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se aparece. Se não for ele, você me avisa, por favor. Ainda não. Não apareceu? Deixa eu ver. Esse aqui mesmo? Sim. É o coelhinho e um cachorrão. Legal. Esse jogo E é bem aí, antigo. A história desse jogo é bem antiga. Eu era menino, e isso faz bastante tempo, mais de 20 anos. Foi um dos primeiros RPGs, uma das primeiras séries de RPG que surgiram. E o interessante desse tipo de jogo era exatamente isso. Você entrava na história, ela tem uma narrativa, e você vai interagindo com o ambiente, né, para desvendar os mistérios, né, desvendar os quebra-cabeças. E lá atrás, de repente, o jogo tinha uma história mais definida, ele não tinha um nível de complexidade um pouco menor, mas hoje em dia a complexidade é muito alta, tão alta que existem linhas, né, de história diferente. Então, o jogo é bem linear, bem não linear, perdão. De acordo com as suas decisões, ele vai te levar para um caminho diferente até você conseguir chegar no objetivo final, que eles vêm dar, de repente, um crime, né? Ou ajudar o ratinho, que, pelo visto, é o objetivo dessa fase. E ele seria por exemplo, um jogo no estilo de detetive, estilo Carmen Sandiego, por exemplo, ele segue essa linha, certo? De você conseguir pegar as pistas e desvendar o mistério. Exatamente. Você vai pegando dicas no mapa, em algum momento você tem que explorar, né? E explorando você vai encontrando mais dicas. E aí, em um certo momento, você consegue desvendar o mistério, né? Em muitos momentos você decide o que o personagem vai fazer, né? O jogo te dá a opção. De repente, tá aí o personagem segurando o ratinho, e ele vai te perguntar, ó, você faz isso, você joga o ratinho pela janela, você trata ele com mais educação para que ele te responda, e de acordo com a sua opção, obviamente, o jogo vai ter um desenrolar diferente. É um jogo que também orienta, então, a tomada de decisão, é isso? Exatamente. Eu acho que a maior característica dos jogos de RPG é essa. Eu acho que também dos jogos educativos, eles precisam seguir esse exemplo para se tornarem mais atrativos, né? Para serem dinâmicos e não de repente fisgarem os vários tipos de personalidade que o adolescente tem, né? Dando para ele a opção de seguir o caminho que ele acha mais interessante, né?
Pô, legal, e é bom a gente saber que existem esses tipos de jogos, justamente para muitas das vezes, quando o pai, enfim, o professor muitas das vezes quer estimular alguma habilidade no aluno, dependendo da habilidade que ele quer estimular nesse aluno, ele pode escolher um tipo de jogo. Com certeza, de acordo com a experiência, né, do filho ou do aluno, você ganha você vai ganhando dicas, né, do que ele gosta, de que tipo de jogo ele interessa para ele, e aí incentivar, né, tentar, por exemplo, trazer títulos que eles gostam. Tem muitos garotos que gostam mais de jogo de corrida ou jogo de esportes, então é interessante entender, né, a criança vai dar essas dicas para a gente na prática desses jogos, e é importante saber incentivar, né, títulos interessantes e com desafios diferentes que de repente vão trazer aspectos diferentes, como no livro do Mark Prince, que ele traz um exemplo do Sam, que é o filho de um amigo dele, John Paul Guy, que ele acaba se interessando por jogos de mitologia, né? Sim. E tem um título muito interessante que é o Age of Mythology, que é um jogo de real-time strategy, estratégia em tempo real, que faz você comandar civilizações, né? Você comanda ali basicamente um exército, e no Age of Mythology ele traz exemplos da mitologia grega, e de repente o garoto praticando aquele jogo, ele se interessou pela mitologia, e o pai acabou não só trazendo outros jogos com elementos mitológicos, mas também livros, né? De repente a criança era muito jovem ainda, mas já estava ali consumindo conteúdos relacionados a, de repente, leituras, né, que seriam mais indicadas para um nível universitário, mas a criança com menos de 10 anos ali já se interessava por leituras, o que, com certeza, acelerou muito o processo de aprendizado no caso do Sam, né, no caso do É, filho do John. essa era uma das perguntas que eu ia te fazer também, que justamente isso, como que as narrativas, os jogos com narrativas podem ajudar no processo educacional, e você acaba de responder para a gente, né? Em relação a alguns games, jogos que a gente vem utilizando aí, alguns games digitais, eles trazem essas narrativas, em especial da mitologia grega, onde você pode aí agregar os fatores da disciplina de história e aprender bastante em relação à história da mitologia grega. É claro também que há jogos que também trazem a história de outros países, de outros locais, a qual também podem ser utilizados aí até mesmo como lição de casa. Não sei se, se você concorda comigo, Luiz. Eu concordo totalmente, porque a gente tem traria dois opostos, né? Que seria a sala de aula, o aluno tentando aprender, ou melhor dizendo, o professor tentando passar um currículo ali, contando uma história de forma linear, né? E o aluno não tem opção, né? Inclusive não tem nem contextualizado tudo aquilo que ele está ouvindo, né? E de repente do outro lado a gente tem os jogos com elementos visuais e com opções de interatividade, né, para que o aluno possa de repente aprender aquela história de uma forma interativa e por isso não linear, né, porque ele vai escolher o que ele quer aprender primeiro, né, quais os aspectos que chamam a atenção dele. Então a grande sacada dos jogos é despertar a curiosidade do aluno. E eu falaria também de outro aspecto, que é, hoje vemos que não existe aquela história do aluno desajustado, né? Só porque ele não consegue se adaptar àquela forma de ensino, né, linear. A gente sabe que as pessoas são diferentes, com características diferentes, com interesses e curiosidades diferentes. O jogo acaba sendo muito mais democrático nesse sentido, de conseguir incluir vários tipos de personalidades e de curiosidades
porque quem escolhe o caminho é a criança, é o adolescente, é o aluno, né? Eu acho que é o aspecto mais interessante de todos, né? Você dá essa opção e consequentemente, causar uma empatia, uma imersão maior, né, do aluno para aprender daquele jeito, de uma forma muito mais agradável. Maravilha, é isso aí. Carla, comentários, por gentileza, aí em relação à nossa live aqui. Eu só estava com a pergunta do Conrad, mas eu tenho uma pergunta aqui, do Roberto. Fala um pouquinho sobre o Minecraft. O Minecraft eu diria que é o Lego moderno, né? Não é um jogo que eu joguei muito, só acompanhei muita coisa. Eu acho que a Carla, inclusive, conhece muito mais o jogo do que eu. Mas ele é basicamente um Lego moderno, trazendo possibilidades, inúmeros tipos de jogos, mas diria que o mais interessante do Minecraft que eu conheço de repente, trazer elementos de física, elementos de química, né, pro jogo, onde você, de repente, e até algumas certas noções, né, hoje em dia a gente fala muito que os jogos prendem o praticante porque eles oferecem recompensas. No caso do Minecraft, ele te ensina certas noções de que para, de repente, ter recompensas, você precisa fazer trabalhos repetitivos, como coletar madeira, coletar minérios, e através do acúmulo desses materiais, você vai podendo construir coisas, construir armas, né? E entre outras coisas, né? Então você acaba aprendendo ali, dependendo do mapa, dependendo do cenário, né? Cada cenário ele tem uma característica diferente. Você vai aprendendo a construir casas, né? Você vai aprendendo a fazer a química de certos elementos e por aí vai, né? Eu diria que é o Lego da modernidade, o Minecraft. Talvez um dos jogos mais interessantes para se usar na educação. A gente pode dizer então que ele é o Lego no formato digital. Foi Com transportado certeza. do físico para o digital. E é engraçado porque, assim, a molecada adora, de fato, o Minecraft. Eu tenho um sobrinho que já tem aí uns 12 anos, e esses dias não, domingo passado, eu fui lá para casa e, de repente, do nada, ele estava lá distraído umas Sim. 2, 3 horas. Aí, o que você está fazendo, Luca? Aí ele, estou fazendo uma casa aqui. E ele fica concentrado, de fato, construindo Sim. bloquinho por bloquinho da casa. E aí ele vê a questão matemática também, ele conta quantos blocos vai utilizar, ele vê o tamanho do terreno, ele vê o diâmetro do terreno, e aí começa a fazer as construções. Aí ele quer uma sala gigantesca, ele começa a olhar e vai fazendo, vendo como é que ele quer essa sala. E detalhe, ele acaba até pesquisando outros elementos que ajudem ele a construir o que ele quer. Sim. É um jogo que te dá uma liberdade muito grande para agir. Eu acho que é um dos aspectos mais atrativos, né? Porque ele não te dá regras ali. Obviamente, existe as regras da física do jogo e, de repente, a cada mapa você tem uma regra diferente, mas ele te dá uma liberdade muito grande para você fazer o que você quiser, né? Para você explorar, de repente, o cenário, né? Então, dependendo do cenário, ele vai ter alguns desafios, vai ter monstros, né? O cenário também escurece, então, de repente, quando escurece, aparecem outros elementos, né, como de repente um fantasma, como um morcego que só aparece à noite, enfim, é um jogo que te dá muita liberdade, é um dos grandes segredos, e é um fenômeno entre as crianças, né? Sim, é um jogo que ele é bastante utilizado aí no meio educacional. Prova disso está aí a Carla, né, que fez aí um livro sobre o Minecraft, trouxe aí também, chegou a ganhar um prêmio junto à Unesco em relação à construção da cidade de Mariana. Enfim, é um dos games que, de fato, ele traz bastante impacto positivo se o professor souber utilizar no processo de ensino e aprendizagem aí, utilizar os elementos que ele oferece. Deixa eu só fechar aqui, porque eu vou te fazer mais uma perguntinha aqui básica, que é o seguinte:
Cita para a gente, por favor, um jogo que o educador pode utilizar se ele quiser começar a inserir, por exemplo, assim, dentro da gama de jogos que você conhece, que jogo você recomendaria para um educador que quisesse começar a introduzir os games para a realização de processos de ensino e aprendizagem, seja de qualquer matéria, seja de ciências, matemática ou português? Que jogo você chegou ali a de fato praticar, a utilizar e falou assim, nossa, nesse aqui o professor de português poderia ensinar a língua portuguesa, ou nesse aqui o professor de matemática poderia ensinar a subtrair e multiplicar com mais agilidade? Sim, olha, tudo depende da complexidade do jogo, né? E aí ele vai, de repente, te dando cada vez mais opções. Eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Certo, A minha mãe maravilha. fazia ali, fez cursos, ela é da área da pedagogia, vocês conhecem ela, e ela, em um certo momento ali, ela estava fazendo processamento de dados, então eu sempre tive isso ao meu favor, a gente sempre teve tecnologia em casa, né? Então, já bem novo, eu tive contato com alguns jogos. E um deles que eu gostava muito era o SimCity, que, diferente do The Sims, né, que é um simulador de vida social, o SimCity era um simulador de cidades. Então, você acaba tendo que aprender a construir cidades, você tem que construir ali uma usina de energia elétrica, conectar os pontos de energia, os postes, criar ruas e zoneando a cidade do jeito que você quer, né? Colocando ali postos de polícia, e assim, de acordo com que a cidade vai crescendo, de repente aquele posto de polícia já não dá mais conta de atender aquela área, ou já não... Você precisa construir outra usina elétrica para dar mais energia, porque de repente só aquela única já não dá conta. E aí você vai desenvolvendo, você vai lidando com vários problemas, né? De repente chega uma hora que o pessoal, os cidadãos da cidade começam a reclamar, que falam, não, o crime aqui está muito elevado, aí você tem que ir lá e construir mais uma fugiu a palavra, mais uma... Você tem que ir lá e colocar mais uma decisão que seja bom para todos. Você vai ter que tendo que tomar as decisões ali para tornar a vida mais agradável, para a cidade crescer cada vez mais. Só que aí, a cada recurso que você vai colocando no mapa, você vai tendo um gasto mensal e anual cada vez maior, né? Então a ideia não é operar no vermelho, e por aí vai. Mais adiante, eu conheci o StarCraft, que é um jogo, pode ser jogado, é um jogo multiplayer, mas você pode jogar contra o computador, você pode jogar com outras pessoas, né? Pode jogar em times, contra o outro, que é parecido com o Age of Mythology, o Age of Empires, que é o RTS, que é um jogo de estratégia em tempo real, onde você comanda, né, no caso do StarCraft, você comanda uma raça, né? O jogo ele tem essa história de os humanos, tem os Protoss, que é uma raça alienígena, e tem os Zergs, que é uma raça alienígena um pouco, como posso explicar, um pouco grotesca, né? E aí cada raça tem uma característica peculiar a ela, e tem um certo nível de complexidade ali. Você tem que construir casinhas para poder construir mais exército, e casas de treinamento de soldados, e você aumenta a tecnologia gradativamente. Você tem que colocar operários ali para minerar os recursos do mapa, e aí, de acordo com os recursos, você vai conseguindo fazer o jogo evoluir. É um jogo bem complexo, e onde você precisa tomar decisões muito rápidas, além de saber manejar o seu exército nas batalhas. É um jogo bem, bem complexo, e dá muita oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, né? Desde matemática até estratégia, planejamento, até mesmo lógica. Então,
são jogos muito ricos, né, nesse sentido. São jogos que... A experiência que eu tive jogando e acompanhando, porque esse jogo também ele tem no cenário profissional, né? Existem campeonatos, principalmente no Oriente, na Ásia, eles gostam muito desse jogo. É o jogo talvez hoje não seja mais, né? Mas por muito tempo foi o jogo mais jogado na Coreia do Sul, por exemplo, né? Lá eles tinham competições já televisionadas. Há 20 anos atrás eles já tinham um nível profissional com esse jogo. E a percepção que eu tinha ao assistir os sul-coreanos jogando, eles tinham ali um domínio tão grande do jogo e o jogo é tão complexo que eu pensava assim, né? Obviamente, dentro da minha ignorância naquele momento da vida. Mas eu falava, nossa, uma pessoa que desenvolve tantas habilidades assim, que tem a capacidade da multitarefa, né? Porque você tem que cuidar de vários aspectos do jogo ao mesmo tempo, né? Enquanto ali a sua tropa está sendo construída, você tem que planejar ali o dinheiro para fazer uma outra melhoria. E aí, enquanto isso, está rolando combate. Você tem que manejar a sua tropa ali de uma forma mais coordenada para que você tenha menos prejuízo, mais sucesso naquele ataque. Então, eu olhava para aqueles sul-coreanos que estavam ali os melhores, né, jogadores e falava, nossa, essa pessoa ela tem totais capacidades para coordenar uma multinacional, por exemplo, né? Porque é um jogo extremamente complexo e tem esse aspecto multitarefa, né? Que eu acho que acaba treinando e habilitando pessoas, desenvolvendo habilidades para as pessoas lidarem com problemas extremamente complexos do mundo real também. Nossa, maravilha, Luiz. Realmente é isso mesmo. Existem vários tipos de jogos para você que está aí nos assistindo, que não é só um jogo que você joga por jogar. Na realidade, você desenvolve bastante habilidades no momento que você está aí, de fato, que é engraçado, né? Jogando um jogo. Acaba parecendo até um pleonasmo isso, mas na realidade é essa, quando você escolhe um game, seja ele eletrônico ou um game físico, você sempre consegue desenvolver algum tipo de habilidade, e hoje, com a sofisticação do mundo dos games também, você vê que cada vez mais você pode aprender de fato enquanto você joga. Então, é como o livro do Mark mesmo, que ele fala, né? Não me interrompe agora, mãe, porque eu estou aprendendo. Então, se você compra jogos educativos para o seu filho, ele vai aprender cada vez mais. Mas, às vezes, você pensa que está comprando um jogo educativo e ele acaba sendo um pouquinho chato para quem está jogando, porque ele não tem os níveis, vamos falar assim, eles não têm uma dinâmica muito atrativa. E, às vezes, também você pensa que seu filho está jogando um game que, aparentemente, ele não traz nenhum conhecimento, só que vai ali habilitando nele, vai desenvolvendo nele aí habilidades que antes ele não tinha, como raciocínio lógico para matemática, como raciocínio lógico para situações, o que fazer diante de certas situações, e até mesmo desenvolvendo aí a questão do aprendizagem de outros idiomas. Eu tenho um amigo que ele aprendeu inglês só jogando, então ele fez um esforço para aprender o idioma, porque ele jogava um jogo no estilo do God of Wars, e na época não tinha a tradução do game em português. Então, ele se esforçou em relação a pegar lá o dicionário, ficar lendo, olhando, e de repente, do nada, a gente foi fazer uma primeira viagem dele para o exterior. Quando ele chegou lá, ele pensou que não ia conseguir se virar, porque o único contato que ele tinha com o idioma era através dos jogos e nas aulas normais que ele tinha no ensino fundamental e médio. Mas ele disse que para ele foi super tranquilo, ele conseguiu ali bater um papo, conseguiu se desenvolver, se comunicar com o pessoal de forma tranquila, a partir do que ele tinha aprendido, tanto no ensino fundamental e médio, quanto também nos games. Ele não chegou a fazer um curso. É claro que eu não estou falando para ninguém aqui não fazer um curso de inglês, caso precise. Eu estou falando o seguinte, que você pode utilizar os games como complementação de um processo de ensino e aprendizagem em alguma matéria específica. Seja lá português, seja lá matemática. O Luiz trouxe para a gente aí alguns exemplos, ele foi falando alguns exemplos de games e a gente foi colocando para vocês aqui na tela, e vocês foram vendo aí o que você pode trabalhar em cada jogo apresentado aqui, certo, Luiz?
Certíssimo. E olha, eu tive a mesma experiência, viu, Alex, que eu fiz um curso de inglês, mas em um certo momento ali, jogando StarCraft, por exemplo, eu gostava de jogar o jogo em inglês porque me fazia aprender certas coisas que eu não tinha ainda aprendido, eu conseguia colocar em prática, né, o que eu tinha aprendido no curso de inglês, e o aspecto multiplayer, que me fazia conversar com pessoas de outros países, né? Então, tem também esse aspecto. Eu tive essa mesma experiência. Reforçou muito, me ajudou a evoluir muito o inglês. Legal. Luiz, vou pôr aqui um pouquinho do StarCraft para compartilhar com vocês, para o pessoal ver. E aí eu vou pedir só um favor para você. Como você é um grande comentarista e narrador aí, que tal você narrar um pouquinho para a gente, um pouquinho desse game, para o pessoal ver o game que você utilizou aí para aprender o novo idioma. Na verdade, como complemento, né? Vamos tentar traduzir o que está acontecendo na tela, né? Narrar, eu não sou um bom narrador, mas comentarista eu consigo comentar, né? Então, maravilha, pode comentar seu começo do jogo, você nasce ali com... esses são os Terrans, né? São os humanos do jogo. Vou aumentar um pouquinho a velocidade para... Você começa ali colocando os operários, os SVCs, né? Que são os robozinhos para minerar, né? Eles estão ali indo no cristal, minerando, você vai vendo que vai aumentando ali o número de recursos. Aí é uma outra raça que chamam-se os Zergs, que também, então, né, com características ele é estilo diferentes. LoL. Não seria exatamente estilo LoL, porque o LoL, ele você entra ali em um personagem, você comanda um personagem. No caso do StarCraft, você comanda toda uma civilização ao mesmo tempo, né? Então, você pode controlar cada um dos mineradores, né? No caso aqui, ele já está indo fazer, o Zerg já está indo fazer uma segunda base para minerar mais recursos, e aí, de repente, tem uma produção mais acelerada, né? Certo. Então, só para o pessoal entender, é o seguinte, esse jogo eu tenho vários povos, vou falar assim, eu tenho vários povos, e eu posso controlar todos. No caso, você tem várias raças, e quando você entra numa partida, você escolhe uma raça para jogar com ela, né? Cada raça com uma característica bem diferente. No caso aqui é 1 contra 1 que eles estão jogando, e um jogador contra um jogador, né? Pode ser 2 contra 2, mas nesse caso aqui é 1 contra 1. Né? Um é Terrano, o outro é Zerg, e o jogo tem uma característica que é um mapa, né, onde você não vê o que o adversário está fazendo. Então, no caso aqui, a gente está vendo o Terrano mandou um soldado, né, para dar uma olhada ali, para dar uma espionada, né? Ele já viu que o outro jogador já construiu uma segunda base, significa que ele está apostando mais na economia e não no combate no começo, né? Então, no caso do Zerg, como ele foi para uma segunda base, ele está tentando crescer a economia, né? Tentando crescer a produção, né, da sua civilização. Já se presume que ele não partiu para construir exércitos, né? Então é um momento de vulnerabilidade dele, né? Provavelmente o Terrano ali ele vai tentar agredir nesse começo exatamente para se aproveitar desse aspecto do jogo. Mas no caso aqui, pelo que eu estou vendo, ele também foi para uma segunda base, e na verdade o Zerg também já foi para uma terceira base, então é um jogo de economia neste começo, né? E obviamente quanto mais economia, isso é um dos conceitos que de repente o praticante já aprende, né? Quanto maior o número de operários minerando, maior vai ser a capacidade de produção dele a um longo prazo, né? A um curto prazo ele fica suscetível a ataques, mas a um longo prazo ele pode desenvolver uma economia tão forte que o adversário não vai conseguir contra-atacar. Então, só para ver se eu entendi bem, o estilo desse jogo é o seguinte, tem raças diferentes, que a gente pode chamar também de povos diferentes ali, cada pessoa entra jogando, então assim que ele chega a jogar, não tem nada no ambiente dele. O que vai acontecer? Você vai pegando aqueles cristalzinhos lá que apareceu no começo. Tem um cristal e tem o gás. Tem um cristal e tem o gás. Cristal e gás. E aí o objetivo... eles vão minerando e vão dando um rumo, né, para a civilização de acordo com como eles querem jogar, né? Porque tem uma gama muito grande de possibilidades, né?
no sentido de o Terrano, por exemplo, ele pode jogar com tanques, ele pode jogar com soldados e médicos, né? São diferentes tipos de builds, né? Como o pessoal fala, que vão dar ao exército de cada raça uma característica diferente. No caso aqui, ele está jogando com os carrinhos que soltam fogo, né? Entendi. Então, por exemplo, para você ter um jogo mais efetivo, você vai desenvolver a estratégia adequada, né? De como você vai formar o exército, né? Com diferentes características, diferentes veículos, diferentes soldados com características diferentes. E, obviamente, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão você não vai conseguir desenvolver todas as habilidades de todo o seu exército ao mesmo tempo. Você tem que escolher ali uma estratégia que, de repente, vai ser mais efetiva de acordo com a estratégia que o adversário adotou também, né? Pelo número de personagens disponíveis, pelo tipo, né, de combate que você pode ter, né? Um tipo de exército vai ser melhor que o outro. Então, tem esse aspecto de você estar sempre tentando espionar o adversário para entender qual a estratégia que ele vai usar para você conseguir construir, né, para produzir, né, os veículos ou os soldados que são melhores para para combater aquele tipo de estratégia. Esse tipo de jogo aí, pelo que eu entendi, eu posso dizer o seguinte, que cada jogador é quem vai decidir qual que é o objetivo que ele vai fazer no jogo. Por exemplo, um cara, ele vai, por exemplo, eu estou jogando agora e eu decidi investir na economia do meu povo, da minha raça. Sim, e de repente você chega, você não decidiu investir na economia da sua raça. Você pega e já fala assim, eu quero armar todo mundo para fazer uma guerra e de repente vocês podem invadir, por exemplo, o meu povo ali, a minha raça. E aí vocês se apropriam daquilo e já era. Exato. É bem por aí. Você tem bastante liberdade para desenvolver essa estratégia. E um termo que a gente usa muito nos games é punir, né? Você percebe que o adversário está fazendo tal estratégia, então você pune ele por aquilo, né? Tem um outro aspecto que eu sempre costumo falar muito, né, durante as partidas de Counter-Strike, que é para toda tática existe uma antitática. Não existe uma estratégia perfeita, existe apenas opções. Aquela opção, de repente, vai ser melhor naquele momento, de acordo com a estratégia do seu adversário. Então, não existe uma estratégia perfeita, existe sim a melhor estratégia para aquele momento, né, para você saber contra-atacar o seu adversário. Felipe, eu tenho uma pergunta aqui para você. A pergunta é da Ana de Grado Hessel. Ela perguntou o seguinte: ela perguntou, este jogo favorece o desenvolvimento de alguma habilidade? Muitas habilidades, né? Desde o aspecto matemático, logístico, estratégico, tomadas rápidas de decisões, né? Ele até te ensina a ser um pouquinho mais calmo. No meu caso, a minha experiência pessoal com esses jogos é trabalhar com mais calma. Às vezes ali no ambiente online, onde você está numa partida jogando contra outra pessoa, você fica muito nervoso jogando, porque ninguém quer perder, né? A gente entra numa brincadeira, muitas vezes é para ganhar. E muitas vezes você fica com esse medo de perder, você se sente pressionado, e você acaba desenvolvendo, de repente, uma calma maior para tomar decisões. Em jogos onde envolvem mais jogadores, de repente você vai desenvolvendo essa calma para você conseguir realizar tarefas e se comunicar ao mesmo tempo. Pode ser uma coisa aparentemente fácil, mas quando a gente mergulha no mundo dos jogos, a gente percebe que não é tão fácil assim, né? Então já é um aspecto multitarefas também, né, de você se comunicar e controlar o seu exército ao mesmo tempo. Assim, são tantas habilidades que eu acho que eu não vou saber citar todas, né? É um ambiente riquíssimo para você desenvolver o seu raciocínio lógico, estratégico, aprender matemática, o lado social também é importante, o lado motor também, né? É bem interessante. Eu tenho até um caso de um chinês, né, que curiosamente em Wuhan, na China, por pura coincidência, um cirurgião que ficou em terceiro lugar numa competição de cirurgiões
né? Legal. Ele comentou que uma das coisas que ajudou muito a ele ter ali uma capacidade motora melhor, né, ter um maior domínio sobre as mãos, foi ter jogado Counter-Strike, né, que você acaba tendo que manejar o mouse e o teclado, e de repente o jogo ali ele te dá uma capacidade motora maior. No caso dele, que é um cirurgião e trabalha com as mãos, né, isso ficou evidente. Muito bom mesmo, muito bom. Outra vez também eu estava vendo um documentário ali na Globo News e, de fato, eles estavam falando que no exército americano, por exemplo, para conseguir pilotar um tanque, o cara tinha que ter uma patente X, ou seja, uma patente que já era... Ele tinha que ficar no exército no mínimo 8 anos. E estavam recrutando novos soldados e tinham soldados com 18 anos que eles já chegavam e já iam para o tanque. E o porquê disso? Porque eles já tinham adquirido uma experiência em jogos. Sim, sim. Olha, então, eu nunca pilotei um helicóptero na vida, mas eu já pilotei muitos helicópteros em jogos. Eu tinha a maior curiosidade para saber se eu conseguiria pilotar um helicóptero na vida real, né? E tem essa característica dos simuladores também, né, Alex? E no próprio exército americano, eles usam um jogo que chama American's Army, né? E foi desenvolvido com a ajuda deles para dar um treinamento, né, para os seus soldados, até mesmo para operar veículos. Esse mundo dos simuladores ajuda bastante. Hoje em dia, um piloto de avião ele não precisa mais se arriscar, né, de repente, tentando pilotar um avião de verdade, né? Obviamente, ele está sempre com o instrutor, mas agora a gente tem um ambiente virtual que simula toda a física real, que serve como um aprendizado, né? Um aprendizado muito mais seguro. A própria Fórmula 1, né, hoje em dia, usa também simuladores de corrida para desenvolver os seus pilotos aí. Os pilotos e esse é um outro exemplo interessante, já partindo para, de repente, um mundo empresarial, né? A gente tem, por exemplo, a Shell usando a engine de um jogo, né, para um jogo que chama-se Quake, que é parecido com o Counter-Strike, é um jogo em primeira pessoa, mas aí eles desenvolvem um cenário para que aquele cenário do Quake seja, por exemplo, um posto de combustível. Então, em vez de você estar ali matando monstrinhos dentro do jogo, você está reabastecendo carros e de repente começa a pegar fogo. Então, você vai ali, corre no extintor e apaga o incêndio. Então, vai servindo como um treinamento virtual para situações reais que os frentistas vão enfrentar. E é legal essa parte que você falou também, lembrando também que os simuladores estão presentes quando você vai tirar sua habilitação. Antes não tinha, não era necessário, mas eles viram a questão da necessidade, né? Na realidade, de não colocar o aluno em risco, muitas vezes aí dirigindo um carro, mas antes disso já fazer algumas simulações na área dos games, para que ele pudesse fazer essa parte. Isso é legal, interessante, Alex, é que assim, talvez todos aqui concordem, a Carla concorde, né, por experiência própria, eu não sei, mas quando a gente aprende algo na escola, a gente geralmente está lendo um texto, a gente está lendo ali uma sequência de tópicos, de coisas que você pode ou não pode fazer, né, e isso acaba sendo descontextualizado, né, você acaba não vendo as coisas. Ou você tem uma boa imaginação, ou de repente você vai ter dificuldade de fixar aquele conhecimento. Já quando você parte para a prática, né, em um ambiente contextualizado, né, como esse daí, a gente está vendo um caminhão de bombeiros, né? Isso. Você aprender fazendo, vendo os elementos, né, ali na tela, entendendo quais as consequências de cada pequena atitude que você tem, né? De repente, isso ajuda muito mais a você fixar o conhecimento do que apenas pela leitura, né? Aí a gente acaba usando a visão, a gente acaba usando a audição e, obviamente, o tato não, né? Ainda não fizeram, não desenvolveram essa tecnologia, mas é um ambiente muito mais rico, muito sensorialmente mais rico para você aprender, né? Essas tarefas, essas funções. Aí, no caso, aprender a ser bombeiro. Isso aí, maravilha.
A gente viu aí um pouquinho, pessoal, sobre personagens, sobre narrativas. Então, uma boa narrativa pode prender o aluno aí na hora de jogar. Um personagem também é muito importante, porque muitas das vezes ele se identifica com aquele personagem em relação aos jogos que tem mais de um, certo? Você acaba criando uma empatia e você pega aquele personagem e fica só com ele, né? Isso, como você falou, tem um game aí, o LoL, por exemplo, você tem vários personagens e de repente a pessoa joga o game aí uns 5 anos, mas ele sempre joga com o mesmo personagem, porque ele cria uma empatia por aquele personagem, a qual ajuda ele a vencer as missões dele. E a narrativa do jogo, que muitas vezes também é importante, e a história do jogo. Lembrando para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esses aspectos, a gente fez um curso de gamificação com o professor Igor Arnaldo. Esse curso de gamificação foi transmitido lá no canal do YouTube, onde tivemos 3 aulas aí de 1h30, mais ou menos, cada, que ele trouxe todos esses elementos e como você, educador, pode também se apropriar desses elementos e criar um jogo, criar aí vamos falar assim, uma aula gamificada, isso, para você gamificar sua aula. Então, faça o curso, que ele é free, tá? Ele é completamente gratuito, está disponível lá no nosso canal do YouTube, Classmaker Educação. Assim que você digitar lá no buscador do YouTube Classmaker Educação, vai aparecer lá para você o logo da Classmaker. Entra lá, se inscreve no nosso canal, dá um joinha lá, clica lá no joinha que curtiu o vídeo, assista o vídeo e aprenda bastante sobre como utilizar os conceitos de gamificação aí no seu processo de ensino-aprendizagem, aí na sua aula, tá ok? Luiz, nosso tempinho chegou. Muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar um recado, quer dar um último quer contextualizar algo que você acredita ser importante contextualizar ainda aí para o pessoal, por favor? Eu acho que o grande segredo para a gente conseguir fazer jogos educativos é torná-los interessantes, no sentido de conseguir criar uma história que consiga envolver, né? E obviamente, outros elementos, como interatividade, como essa capacidade de criar uma história complexa, que não seja tão linear, né? Que dê opções para o aluno desenvolver o jogo da forma que ele achar melhor, né? Isso tudo ajuda a criar uma empatia com o personagem. Então, eu acho que esses 2 aspectos são muito importantes, né? O personagem, você desenvolver um personagem interessante e uma história interessante, complexa, diversos caminhos, né? Acho que é o principal para criar um jogo educativo. E, bom, eu agradeço demais o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e estou sempre disponível. Sempre que precisarem, estou por aí. Nós que agradecemos. Você viu assim como passou rápido o tempo dessa live? Assim, quando a conversa é boa, ela passa rápido, né, Felipe? Foi muito bom o bate-papo. O pessoal gostou bastante, o pessoal curtiu. Teve um pessoal que aqui colocou bastante comentário. O que eles colocaram para mim é assim: não dava para perguntar muita coisa, porque eu não sei, eu só sei jogar jogo de carta, buraco, e olhe lá, escrever. Mas eu gostei muito do conteúdo. É bom saber que não teremos idades para aprender a jogar. Né? Não, jamais. Né? Inclusive os games têm esse aspecto, né? Muito democrático, Carla, porque qualquer idade você pode jogar e ele é muito inclusivo, né? O jogo tem sido usado hoje, por exemplo, para auxiliar crianças com autismo, crianças com déficit de atenção, né? E até mesmo deficientes também podem praticar o jogo. Então é um jogo muito democrático, um ambiente onde todo mundo pode participar. Verdade, concordo. As empresas têm investido fortemente em simuladores, tanto as empresas de engenharia, aeronáutica, como você nos falou, você aprendeu na teoria a pilotar um helicóptero aí, vamos ver na prática, né, Luiz? Assim, tive a oportunidade, mas os simuladores e os jogos estão presentes. E também faz parte aí das profissões do futuro. Então, você educador, você aluno, você pai, você mãe, enfim, que tem interesse
que achava que jogo era só coisa para entretenimento, sem nenhum valor. Não. Hoje a gente vem vendo cada vez mais que os jogos, eles são importantes. Aí, principalmente os jogos digitais, em relação às novas profissões, as profissões que têm grande risco de perigo, o nível de simuladores que vêm sendo criados aí, o nível e a quantidade também de simuladores que vêm sendo criados para ajudar essas áreas da engenharia, de trabalho em altura, do trabalho do corpo de bombeiro também, vem sendo significante aí para as profissões, né? Então, vamos investir aí na construção de games. E para fazer um game, pessoal, não é só você chegar lá e fazer qualquer coisa, não. Você precisa entender sobre narrativas, você precisa entender sobre criação de personagem, sobre como criar uma história, sobre como gerar engajamento, como gerar validação desse game. Então, isso tudo você pode aprender aí no curso do professor Igor Arnaldo, a qual também presta uma consultoria aí, juntamente com a Classmaker Educação, nessa área. Você, muitas das vezes, também quer gamificar o processo de educação da sua empresa, chama a gente, que a gente ajuda vocês também, ok? Luiz, mais uma vez, obrigado. Pessoal, só falar para vocês mais uma coisinha, curso de robótica, introdução à robótica rolando aí, provavelmente abriremos turmas daqui a uns 2 meses novamente, ou quem sabe antes, mas eu estou colocando uns 2 meses porque a gente está com muita aula. Então, como estamos com muita aula, né, Carla, a gente está dando uma seguradinha aí no calendário, porque tá corrida. Vocês viram mesmo hoje que eu já entrei um pouquinho atrasado, então a gente vai preparando uma coisa aqui, uma coisa ali, aí vem um aluno tirar uma dúvida, o outro aluno, aí você tem 3, 4 turmas ali de robótica, outras turmas de aprendizagem criativa, as turmas do Benê Moreno aí com a música. Então, bora lá. São os educadores se aperfeiçoando. E para você, educador, não ficar parado no tempo, eu falo com você nesse momento. Busque aperfeiçoar os seus conhecimentos. Busque justamente para você ter aquele diferencial na hora que você estiver aí numa entrevista para uma nova vaga, para uma nova oportunidade, para assumir a coordenação de uma área educacional, na parte de tecnologia. É importante que você tenha o seu conhecimento aperfeiçoado, não apenas na teoria, mas na prática também, que é o que a gente busca fazer aí para vocês, tá ok? Desde já, quero agradecer mais uma vez, Luiz, brigadão. Quer mandar um beijo para a mãe, para o pai, para a avó, para quem você quiser, fique à vontade. E eu já dou meu tchau aqui e passo para você. E obrigado, Alex. A você que nos assistiu. Obrigado ao pessoal que assistiu, acompanhou. Obrigado, Alex. Obrigado a Carla. Muito obrigado pelo convite. Aproveitar e mandar um beijo para a professora Ana, que por acaso é minha mãe, é o meu grande privilégio na vida, né? E obrigado, foi fantástico, adorei o papo. Professora Ana, beijão. Bom, gente, nós vamos ficando então por aqui. E não se esqueçam, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, nós vamos ter aquela live que eu falei para vocês. É uma live assim que tem uma finalidade muito bonita. Ela vai mostrar que o amor pode transformar vidas. Então, nós vamos estar falando sobre um dos pilares, né, ou um dos pilares de Delors, falando sobre o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o abrigo Show, falando como que funciona o processo de adoção. Vamos trazer aqui depoimentos, né? Quem adotou vai contar um pouquinho como é que foi o início, que não é fácil, gente. Quando a gente acaba de adotar, não é fácil. Às vezes a gente fica até assim meio... A gente fica meio derrubado, né? Porque tanta coisa acontecendo e você fala, não vou conseguir. Mas, na verdade, a gente consegue sim. Então, nós vamos trazer esse pessoal que vai estar aqui junto com a gente. Vamos trazer uma educadora aqui, educadora especialista em show, uma educadora animal especialista em show. E vai ser uma live bem bacana, ok? Sim. Não só pelo show, qualquer cachorro, tá? Mas nós estamos pegando o show agora, porque a gente está vendo algumas dificuldades que estão acontecendo, está com um número de abandono muito grande. E a gente conversando acabou sabendo por que essas pessoas, enfim, não se voluntariam muito, né, para fazer essas adoções, porque tem muito ainda essa coisa de, enfim, não dá para socializar, é um animal muito complicado, é uma raça muito complicada, né? Mas a gente está tentando trazer essa live justamente para falar sobre isso. E a gente se vê, então, na segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Alex, obrigada por estar aqui com a gente na live.
Obrigado, Luiz Carla. Felipe, muito obrigada também por você ter estado aqui com a gente. Foi muito bacana a live, eu adorei. Tem várias pessoas também aqui na sala que falaram que adoraram a sua live, né? Mas né, o Serguei, ele é meio suspeito porque ele adora você, né? Então, assim, né? Eu vou falar. Tá vendo? Olha, mãe. Tá bom. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo no coração e muito boa noite. Tchau, pessoal.